Vou passar a palavra primeiro para o irmão Epifânio, né, para a gente começar para fazer um aquecimento em relação à nossa temática, né, e aos poucos nós vamos puxando o grupo, né, para a discussão. Tá bom? Pode ser, irmão Epifânio? Com certeza. Então vamos lá. Acho que à vontade a palavra está com o senhor, tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Para mim é uma alegria e uma continuidade daquele bonito seminário sobre escolas confessionais, que está agora, então, conversando também com vocês para esse bate-papo. E aí fica muito mais leve, muito menos amarrado, digamos assim, né? E aí a gente deixa a ABNT um pouquinho de lado e vai para o chão da vida. Eu acho que isso também é uma grande sabedoria da proposta do grupo, poder fazer isso e aquilo, porque as duas coisas são muito importantes. Até mesmo porque, para essa fala inicial, eu tendo sempre a me policiar quanto ao que é pedido, então foi uma fala de 5 minutos, justamente para começar a instigar vocês e nos instigar juntos para o que o momento pede, para que o contexto, a experiência, a ação nos pede no momento de hoje. E eu encontrei um modo de fazer isso através de um relato de experiência. Para continuar tornando acadêmico, relato de experiência é uma forma de tornar acadêmico o que a gente faz. E eu queria relatar para vocês uma experiência do que está me acontecendo nas últimas semanas, inclusive tendo a ver justamente com o chão de escola. Hoje eu estou diretor-geral em um colégio da Rede Jesuíta de Educação que tem 2 unidades, em Teresina, no Nordeste do Brasil, e isso me leva a ver como gestor, que estou gestor, mas sou educador. Essa, para mim, é a primeira consigna que queria trazer a vocês do relato de experiência, do que tem sido migrar de uma realidade paulistana, do Ipiranga, em um colégio que tem a sua característica em ser um colégio filantrópico, um colégio confessional, Colégio São Francisco Xavier, no Ipiranga, no qual eu passei os últimos 4 anos e meio, e foi uma graça de Deus passar lá esse tempo também como diretor-geral, e agora continuando como diretor-geral no Colégio São Francisco de Sales, diocesano e diocesano infantil. São Francisco vai me protegendo de uma forma ou de outra, e aí eu penso muito na comunhão dos santos entre São Francisco de Sales e São Francisco Xavier. Nesse sentido, trago para vocês o relato de experiência seguinte. Estamos começando as aulas presenciais aqui em Teresina. Foi decretado que é possível a abertura das aulas presenciais nas nossas unidades que podem acolher seguramente os estudantes da educação infantil 100%. Temos condição de acolher a todos, com a segurança sanitária e os protocolos sendo aprovados pelo que aqui se chama de COI, que é o Conselho de Orientação Educacional, a gente abre. E para toda a educação básica e ensino médio, ser 50% de presencial, 50% de método online. Seria o ensino híbrido. É assim a realidade de Teresina hoje. E me ocorreu de como acolher esses estudantes que estão vindo depois de quase 9 meses, e aí eles saíram em abril, maio do ano passado, e agora estão de novo podendo colocar os pés na escola, e a gente sabe que onde estão os nossos pés é onde está o nosso coração. Então, o nosso coração caminha também junto com os nossos pés. Eles não tiveram oportunidade de colocar os pés na escola durante tanto tempo. E agora voltam. E essa volta, então, tinha que ser muito marcante a eles. E eu me senti na responsabilidade como religioso, como diretor-geral, como pedagogo, como educador, como mestre, doutorando. Vários chapéus vão sendo colocados aqui. Como escritor, de o que dizer a essas crianças e jovens que estão vindo novamente a essa unidade de educação confessional católica da Companhia de Jesus, da Rede Jesuíta de Educação, que fosse para eles marcante, que fosse para eles simples, fácil, vivencial. E aí eu encontrei uma dinâmica que foi a seguinte: a partir de uma realidade vivida por nós, poder falar através de uma matriosca. E aí me permitam 2 segundos. A partir, então, de uma matriosca, a qual eu fui buscar nesses 2 segundos, porque a gente sabe que aprendemos muito mais pela visualização, a partir de uma matriosca,
conseguir dar aos jovens com quem eu estou conversando, que eles estão vindo pouco a pouco. E antes de ontem, ontem na segunda-feira, segundo e terceiros anos, hoje quarto e quinto, amanhã sexto e sétimo, depois de amanhã oitavo e nono, lá na segunda-feira todo o ensino médio. E eu vou usar o mesmo símbolo, a matrioska, que é mãe em russo, ou seja, são aquelas bonecas russas, e se chama mãe justamente porque dentro dela muitas outras vidas, e o cuidado de mãe eu peguei esse símbolo. É muito importante essa visualização, porque nós aprendemos 80% através do que vemos. E aí 15% através do que ouvimos. E 5%, infelizmente, fica para todos os outros sentidos. O tato, o olfato e o paladar. E isso fala muito para nós da nossa educação bancária. Porque a educação bancária coloca o ver e ouvir. Aprender pelo tato, aprender pelo paladar, aprender pelo olfato, que coisa estranha. Mas não a Inácio. Não aos inacianos, não aos pedagogos que vivem a espiritualidade inaciana, se me permitem a autopropaganda. Por quê? Porque Inácio fala de aplicar os sentidos, os 5 sentidos sendo aplicados à educação. Então, instigo vocês, educadores, professores, pessoas que estão na escola, com o Pacto Educativo Global, como conseguir fazer com que não seja só a visão e a audição, a nos ensinar e a aprender coisas, mas dentro do colégio fazer cozinhas experimentais, que a criança saiba que o quente é quente, que o frio é frio, porque está ali se aproximando do calor de um fogão, do qual ela nunca se aproximaria em outra ocasião, por exemplo, porque quem faz as comidas em suas casas não é um ambiente de aprendizagem dessa criança que tem que estar na sala ou tem que estar no quarto mexendo com os seus aparelhos tecnológicos. Então, essa instigação eu deixo de aprender com os outros 3 sentidos, porque já estamos saturados de aprender com a visão e com a audição. E aí vem Paulo Freire, que não me deixa mentir, e diz: não é uma educação bancária que satisfaz, que importa. A gente tem que aprender com a vida inteira. E aprender com o paladar, com o olfato, com o tato, são aprendizagens tão significativas quanto. Porque a gente sabe que o jiló é amargo e não gostamos, e que uma goiabada é doce e gostamos porque experimentamos. Mas também tem gente que faz o contrário, e ama jiló e odeia goiabada. E também faz parte. E a gente tem que amar esse diferente. E aqui eu estou fazendo uma alusão do diferente não só pelo paladar, mas é um dos exemplos, mas diferente em tudo. Amar o diferente, Jesus até radicaliza isso e coloca amar os inimigos. Para não sair dos meus 5 minutos, a gente sabe que a matrioska, sendo essa boneca russa, ela tem outras realidades dentro dela, e essas outras realidades, então, vão cada vez mais se apresentando como outras realidades, e as camadas das quais somos feitos nos torna, então, cada vez mais cuidados e cuidadores. Porque lá a parte de cima, a primeira, que estava enorme, vai tendo outras dentro dela que também precisam ser cuidadas, até chegarmos a um mínimo, por exemplo. E foi essa dinâmica, e é essa dinâmica que eu estou estabelecendo direto, diretor-geral e estudante, sem filtro nenhum. Isso é muito importante também para ter uma voz com essas crianças que, de outro modo, nunca iriam à sala da direção, nem o diretor ia ao ambiente em que eles estão, porque se a gente toma isso com os outros reflexos da escola que vivemos nas décadas anteriores, era a pior coisa do mundo, o estudante ir na sala da direção. Hoje, eu quero que se torne a melhor coisa do mundo o diretor ir nas salas de aula, deixar mensagens assim, ir nos ambientes em que os estudantes estão e tecer com eles relações de vida e intergeracionais. Por isso eu tomei a matrioska, como eu disse, como exemplo, para falar dos 5 S's, e com isso eu termino, porque os meus 5 minutos já devem estar aí chegando perto do fim. Deixar essa provocação inicial dos 5 S's que eu fui trabalhando com eles nessa matrioska, que são em 6 camadas. O primeiro S eu chamei de segurança, e a segurança é a gente agir contra, óbvio, a insegurança. O segundo S era o S da seriedade, e a seriedade é para a gente agir contra a banalidade. Não podemos banalizar o momento atual de nenhuma das crises que estamos vivendo. Social, econômica, política, sanitária, ética, não, a seriedade agindo contra, então, a banalidade. O terceiro S é o S da serenidade. E a serenidade agindo contra a ansiedade. Quantos ansiolíticos deixaríamos de tomar se nós rezássemos? Fica a dica. Terceiro S, então, a serenidade. O quarto S é o S da sabedoria. E a sabedoria agindo contra a ignorância. E quantas informações mal dadas, quantas fake news nos levam alguma camada da população à ignorância. Então, o S da sabedoria, que é dom do Espírito Santo,
contra a ignorância. O quinto e último S que eu trabalho, estou trabalhando com essas crianças e jovens e adolescentes que estão voltando pela primeira vez à escola através da Matrioska, nessas interpelações que faço com eles, em coisa de meia hora, 40 minutos, de uma forma dinâmica, deixo eles interagirem com esses objetos, por exemplo, claro, higienizados com álcool em gel, spray, como deve ser o momento de agora. O quinto e último S que eu trabalho com eles é o S da solidariedade. E a solidariedade agindo contra o egoísmo. Nós estamos em um mundo muito individualizado e individualista, então trabalhar a solidariedade com uma das matrioscas, que não é a última, porque eu disse que são 6 camadas daquela matriosca que apresentei, mas são apenas 5 S's. E aí eu deixo a menorzinha, a última de todas, como sendo a camada do amor. E o amor dentro de tudo, levando todas as outras camadas que vão se externalizando a partir dessa força motriz, o amor. E isso gera para eles também um recurso mnemônico, né? Começa com 5 S's, termina com o amor, porque depois eu continuo a dinâmica e faço o seguinte: o amor, então, gente, tem que ser protegido, e aí a gente protege o amor com a solidariedade. E eles vão, então, completando de novo as camadas como estavam antes. A solidariedade tem que ser, então, protegida. Quem protegeria a solidariedade? A solidariedade, então, passa a ser protegida pelo nosso quarto S, que é justamente a sabedoria. Quem, então, protegeria a sabedoria? E aí eu vou fazendo o caminho contrário, justo com os voluntários, crianças, adolescentes que chamei ao palco, porque a gente faz isso no auditório. Quem protegeria, então, a sabedoria? E ela seria, então, protegida pelo nosso terceiro S, que é a serenidade. Quem iria proteger a serenidade? E então eu busco mais o outro S, que protege a serenidade, a seriedade. E quem protegeria a seriedade? A segurança. E então falar de segurança, serenidade, seriedade, solidariedade, nesses 5 S's que menciono, volta à dinâmica original, que está tudo aqui dentro, está tudo dentro de nós para falar dos nossos sentimentos, das nossas camadas, sem que eles percebam pedagogicamente que eu estou fazendo, porque para eles estou apenas juntando nomes e bonecos de matrioska. Então, deixo esse relato de experiência a vocês. É algo que ainda está ocorrendo, então é muito vívido. Amanhã eu vou fazer essa dinâmica de novo, até segunda-feira, sendo que cada vez mais eu deixo o discurso um pouco maior, porque eu comecei, como eu disse, lá no maternal 2, são crianças de 2 anos, e vou terminar no ensino médio, que são aí adolescentes de 14, 15, 16 anos, e a gente vai elevando a linguagem para que eles se sintam animados a fazê-lo, e nesse sentido, deixo para vocês, nesse momento inicial, essa provocação. Aprender com os 5 sentidos é ensinar com os 5 sentidos também dentro da educação. E a matrioska, mãe, em russo, nos ajuda a entender que os sentimentos são camadas, todos eles vêm junto num pacote só, como a matrioska, vem tudo junto num pacote só, são distintos, mas são iguais e são muito necessários ao momento de hoje. Muito obrigado. Irmão Epifânio, a gente vamos precisar encomendar essa matrioska, né? Se levar o assessor junto, tem desconto. Eu acho que todos aqui querem uma matrioska dessa, né? Gente, além de ser linda, né? Vocês viram a perfeição. Gente, o irmão Epifânio, né? Acho que já deu aí a introdução e a conclusão, as considerações finais da nossa roda de conversa. Eu acho que... Não diria tanto, mas se eu pudesse dizer algo, eu diria que por que eu provoquei vocês a isso? Porque é disruptivo. É disruptivo. E é por ser disruptivo que eu quis fazer, porque eu não conheci hoje uma pessoa mais disruptiva no mundo que Papa Francisco. E aí eu volto ao PEG, porque parece que eu não estou falando do PEG, que é como eu chamo carinhosamente o Pacto Educativo Global. Eu volto ao PEG, PEG, eu volto ao PEG e Papa Francisco na veia porque é disruptivo, e ele é muito disruptivo, então eu quis ligar essa disrupção justamente pelo que eu tentei fazer aqui nessa exposição, ao mesmo tempo conectando ao que preciso conectar, relato de experiência como algo acadêmico, e ao conteúdo da nossa roda de conversa, que é justamente o PEG e o Papa Francisco. Então essa era um pouco para deixar talvez a legenda aqui, né? Era a questão de ter impactado talvez um pouco, porque o Papa Francisco, que é em quem eu me inspiro também por jesuíta, de conseguir nos impactar hoje com a voz que ele tem. Então, sendo ali a areiazinha, o grãozinho daquela ampulheta que eu me sinto nesse grande mar, nessa grande orla de praia que é o Papa Francisco, foi um pouco que eu tentei fazer.
Nossa, muito bom, irmão, muito bom mesmo. Acho que você conseguiu, dessa forma, trazer o Pacto Educativo Global, as práticas, as nossas práticas de sala de aula, né? Esse modelo disruptivo e aprendizagem ativa. E essa relação do gestor escolar, né? do professor com relação ao aluno. Vou chamar a professora Marlene, que é consultora de educação. Professora Marlene, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ela... Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Olha, a minha internet está um pouquinho ruim, mas, né? Tá ótimo. Depois dessa matriosca, o que nós podemos falar? Eu quero uma, irmão Epifânio. Leve junto com o gestor que tem desconto, o assessor vai junto. Eu gostei muito mesmo. E eu acho que, assim, o que o Diego me pediu para trazer um pouquinho para vocês, aí rapidamente, é a questão da solidariedade, né? Que tem tudo a ver com o que o irmão Epifânio acabou de abordar aqui para a gente trazer, né? E eu vejo que a gente, nas escolas, né? Minha experiência toda aí de educadora são praticamente aí 35 anos na área de educação, né? Esse ano que eu tô fora, assim, de uma escola específica, mas convivi aí por 35 anos, né? E eu vejo que a gente precisa criar os valores de solidariedade, então é viver esses valores com os nossos alunos. E eu vejo aí o Papa Francisco, a todo momento, ele é solidário com todos, né? Então, eu falo que independe de religião, independe de nação, de credos, então ele valoriza todos, né? E eu acho que ele é um excelente exemplo para a gente seguir aí nas salas de aula, né? Porque a todo momento dentro da escola a gente tem a oportunidade de ser solidário, né? De ouvir o outro, de entender o outro. Então, muitas vezes o professor em sala de aula ele está preocupado em dar o conteúdo, né, em trabalhar aquilo que ele se propôs no planejamento, e muitas vezes ele perde a oportunidade de trabalhar tantos conceitos, né, que iriam muito além daquilo que ele tinha proposto a trabalhar naquele momento. Então, a solidariedade, muitas vezes, dentro da escola, nessa minha trajetória toda, às vezes ela tem um momento específico, e eu, como educadora, eu acredito que não tem que ter um momento específico para ser solidário, é a todo momento, né? Então, eu vejo que Jesus nos ensinou muito, né? Jesus nos ensinou a ser solidário a todo momento, né? Então, assim, e a gente precisa seguir esse exemplo. E a gente tem milhões de oportunidades diariamente de ser solidário, né? De estabelecer relações, de estabelecer vínculos com as pessoas, de olhar para o outro na sua essência e dizer, eu me importo com você. Então, esse é o conceito de solidariedade que a gente precisa trazer aí para as nossas escolas, né? E, às vezes, muitas vezes a gente percebe o aluno que vai bem a todo momento, aquele que tira boas notas, aquele que faz todas as lições de casa, né? E eu, como eu trabalho muito com a questão da inclusão, essas pessoas, elas são, muitas vezes, esse aluno, ele é excluído na sala de aula, porque muitas vezes a gente não consegue compreender esse menino na essência, né? Como a boneca, né, que o irmão Epifânio trouxe aí para a gente, é descobrir na essência cada pessoa, porque cada pessoa é única, né? Nós trabalhamos com uma diversidade dentro da sala de aula, mas isso não nos impede de conhecermos as pessoas na sua essência e sermos solidários na hora de ensinar, na hora de acolher, né? Porque muitas vezes eu vejo que eu trabalhei com grupos de professores, de educadores nessa minha trajetória, e às vezes o menino chegava na minha mesa e você ia perguntar, com 2, 3 perguntas você descobria muitas coisas daquela criança ou daquele adolescente. E às vezes o professor que estava próximo, por ter que cumprir uma série de situações, muitas vezes ele não se aproxima, né, daquela criança na sua essência. Então,
ser solidário para mim é entender o outro na sua essência, né? É nas camadas, é descobrir no que eu posso contribuir, né? Com pequenas e grandes ações. Muitas vezes a gente marca os momentos para ser solidário. Não, ser solidário na sala de aula é desde o momento que a gente entra na escola até o momento que a gente chega em casa, na rua, né? E às vezes tem professores que vão além. Eles conhecem o aluno lá na casa dele, porque muitas vezes ele vai até o encontro desse aluno. Então, ser solidário é isso, é conhecer o outro na essência, todos os dias fazer a diferença na vida do outro e ensinar para esse aluno através das ações, das suas ações de educadores e entre os alunos, porque eles vão aprendendo também a ser solidário com o outro. Porque a gente vive numa sociedade extremamente individualista, né? Então, o irmão Epifânio trouxe muito bem isso. Então, somos seres individuais, mas nós vivemos juntos, né? Então, a gente precisa retornar na nossa essência, né? Eu trago comigo, eu falo que o que eu vejo que Deus quer da gente hoje é que a gente volte ao princípio, né? Que a gente construa esse percurso de amar o outro na essência e da forma com que ele é, com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos, porque nós não mudamos ninguém. A gente oferece oportunidade para o outro aprender conosco, muitas vezes, coisas que são importantes e ele vai escolher o seu caminhar através desse aprendizado. E o educador é extremamente importante nessa condução aí, como mediador, como tutor, né, como aquele que conduz, aquele que está à frente e aquele que tem que ter um olhar gigante para olhar na essência cada pessoa e ensinar os seus alunos também a ter esse olhar na essência. Eu não sei aí quanto tempo eu tenho, né, mas era isso que eu queria deixar para vocês. Construir solidariedade em cada momento dentro da nossa sala de aula, porque é possível, em todos os momentos, em todas as atividades. Não, a gente não precisa de um momento marcar uma campanha para ser solidário, né? É ser solidário a todo momento. É isso, Diego, eu não sei se consegui aí alcançar, né? Sim, Marlene, foi ótimo. É bom você trazer a questão da solidariedade, né? Eu acho que tem tudo a ver com a nossa temática. A gente ainda vai voltar, tá bom, Marlene? Mas é criar uma identidade. Eu acho que assim, você é criar uma identidade com o outro e ensinar o seu aluno a criar identidades, respeitando sempre o outro. Né? Respeitando sempre o outro. Essa identidade, isso mesmo. Professora Michele, fale a cidade onde você está falando. Boa noite a todos, né, quem não me conhece, meu nome é Michele, moro em Itajubá, Minas Gerais, e trabalho na educação infantil e apaixonada também, Marlene, pela educação inclusiva. Falo que sempre, todo ano eu tenho uma estrela na sala. É tão lindo, e sem combinar, né, a gente está falando hoje sobre o pacto, e o irmão Marcos e a Marlene, né, falando sobre os cinco pontos, né, a Marlene falando sobre o solidário a todo momento, e daí até pedi oportunidade, né, para o Diego poder fazer um depoimento, porque é através dos exemplos e das situações que vivemos que tocamos no professor, né, e o professor vai plantar sementes na sala de aula, qualquer lugar onde ele estiver. E hoje à tarde, algo inusitado aconteceu comigo, e eu recebi uma ligação, porque a gente sempre fica com receio, né, de receber ligação. A gente sempre fala que vamos ser claros, né, é da cadeia, né, muita gente fala isso, é algum trote. E eu recebi uma ligação de Minas Gerais, resolvi atender, não tinha número. A pessoa ficou em silêncio, eu também. Depois ela falou alô, uma senhora de idade, e ela falou assim para mim, posso fazer uma leitura para você bíblica? Eu falei, sim, pode, algo inusitado, né, não imaginava que isso ia acontecer. E ela falou da leitura, e na leitura, por incrível que pareça, falava da ansiedade, falava de ser ansioso, falava que Deus estava presente para dar o conforto,
ela leu um trecho, né, de Filipenses, né, quem tiver interesse, Filipenses, capítulo 4, versículo de 6 a 7. Ela falou, fez a leitura, eu levei um susto, né, porque ela não me conhecia, né, eu conhecia ela, e no final ela disse o nome, que infelizmente na hora da emoção não guardei. A única coisa que eu guardei é que ela falou que é um projeto da igreja, onde ligam para as pessoas passar uma mensagem. Enfim, de tudo isso, o que aconteceu? A hora que eu desliguei, aí deu a emoção, aí eu tive que ler novamente a leitura, e daí conversei com a Lucielen, né, vou fazer fofoca, ela também é aqui de Itajubá, a gente tem uma amizade religiosa também de estudo, e daí na fala do irmão Marcos e da Marlene, como é tocante quando a gente é professor, que é a situação que eu vivi inusitada, da palavra de uma pessoa estranha, falando sobre Deus, sobre a ansiedade, sobre a pandemia, e como me tocou. E daí a gente se coloca, né, o conhecimento que a gente tem, o amor que a gente tem, e o mentor, que é o Papa Francisco, através do pacto, como isso vai tocar nos profissionais e como a gente vai fazer a diferença na sala de aula. Eu vivi isso na minha sala, aqui na minha casa, mas como a gente pode contribuir muito na sala de aula e plantar semente para várias pessoas. Eu achei linda essa situação inusitada que eu vivi, né, por coincidência, o irmão Marcos e a Marlene falando de coisas, né, de solidariedade, de ansiedade, serenidade, e encaixou numa situação que eu vivi de vida, né, e quem sabe a gente pode plantar sementes hoje, nesse momento, e isso prosseguir para vários estados aí, para muitos lugares. Desculpa ter estendido, porque senão eu empolgo. Ok, Michele. Muito obrigado, viu? Vou passar a palavra para a Adriana. Ela estava com a mão levantada. Adriana, você quer falar? Já aproveita, né? Eu vi que você escreveu no chat, já aproveita. Ótimo. Eu vou passar, tá bom? Qualquer coisa você volta de novo. Mas, viu, Marlene, ela escreveu para você, Adriana, no nosso chat, tá ok? Professora Maria Lúcia, Malu, quais são as suas considerações? Você sempre tem, né, umas dicas, o que você entende pelo pacto, né? Professora Malu é professora de História, e depois eu vou passar para o Luciano, tá bom, Luciano? Bom, o mais forte, né, de tudo isso é a questão do respeito ao outro. Ele aparece, assim, muito forte, e o documento é significativo, porque quando a gente olha as atitudes do Papa Francisco, né, ele vivencia o que ele fala lá, então isso ganha uma força enorme, né? E, na verdade, não é uma questão ali religiosa isso, né? Você ter respeito pelo outro, você cuidar do outro, tá ligado não é só religiosa, ela tá ligada a um senso de comunidade mais profundo, né? E realmente a gente precisa muito falar sobre isso nos tempos atuais. Precisamos demais disso. Nesse sentido, tem também a responsabilidade do professor, né? Porque nós temos que ser um exemplo perante os alunos, então são pequenas atitudes, às vezes é um olhar, quaisquer gestos, né? Eles expressam o que a gente pensa, o que se passa de fato na cabeça da gente. Mas essa responsabilidade muito forte de que nós sejamos o exemplo, né? A gente vive esse respeito ao outro o tempo inteiro. E pensando assim, em termos de prática pedagógica, o irmão Marcos falou da questão de exercitar os sentidos, né? E quando você pega ali o jovem, ele ama videogame, a criança já ama. Então, por que não levar experiências mais lúdicas para a sala de aula, para que esses meninos se engajem, aquela atividade ganhe algum sentido para ele, né? E nessa questão da ludicidade, você pode fazer com que eles vivenciem situações. Então, por exemplo, eu apliquei numa atividade extra no passado, um grupo de debates, um debate bem polarizado, e aí você, num momento, você está no grupo, são dois grupos contrários, aí você joga o tema que você quiser,
num primeiro momento, você é um personagem de um grupo e depois tem um rodízio. Então, num primeiro momento, você vai atacar alguém e no outro momento, você vai vestir a pele, vai vestir a carapuça daquele personagem que você atacou. Então, isso dá uma experiência impactante, porque é muito confortável, às vezes, a gente assumir uma postura discursiva, e as redes sociais, elas permitem muito isso, né? As pessoas viram pitbulls ali atrás de um teclado. E você, de repente, falar para o outro, e aí você acha legal, porque no debate você tem que destruir emocionalmente o outro também, né? Faz parte da lógica. Só que quando você vivencia aquele personagem que você destruiu emocionalmente, você passa o mesmo processo, aquilo é dolorido. E o que os meninos relatavam após essas experiências é que era pesado quando eles viviam o outro lado, né? E mesmo ouvir, assim, às vezes você vem assumir um discurso que não é o seu, e só que na mediação você tem que buscar qual que é o sentimento que está na base, né? Então, mesmo aquele que tem um discurso ofensivo, ele tem um sentimento lá na base. Em épocas de polarização, se a gente não criar dinâmicas que mostre para eles como você pode chegar no sentimento que está na base, o sentimento que gera a ação daquela pessoa, é possibilitar o diálogo, e é disso que a sociedade está precisando bastante hoje. E são experiências significativas, né? Só que demandam tempo, e aí a gente acaba tendo que fazer meio que um malabarismo para encaixar isso dentro daquele quadro nosso, dentro de toda a rotina que a gente tem na escola. Mas é muito importante, eles ficam bem impactados. Microfone fechado, Diego. O seu. Agora sim. É porque tem dois. Desabilito nos dois. Muito obrigado, professora Malu. Muito boa a sua experiência. Professor Luciano, depois nós vamos fazer uma consideração final de todas as discussões, tá ok? Então, boa noite a todas e a todos, todas e a todos. Eu me chamo, já me apresentei aqui antes, mas alguns entraram depois, né? Então, eu me chamo Luciano, eu sou daqui do Recife, Pernambuco, né? Já deu para perceber pelo sotaque, né? O sotaque não nega. E eu adoro sotaques porque eu sou linguista e sou professor de português também, então adoro ouvir os sotaques do Brasil, sempre encantadores, né? Eu sou professor de língua portuguesa e literatura, às vezes me acho mais de literatura do que de língua portuguesa, né? Porque eu tenho apenas 3 aulas no Instituto Federal, né? Quando eu era professor do estado e do município, eu tinha 6 aulas. Hoje eu tenho apenas 3 aulas, então a gente meio que tem que decidir, né? O que a gente vai ver mais em sala de aula. Mas eu sempre tento articular, né? As 2 disciplinas que dá para fazer isso muito bem. Então, assim, primeiro falando um pouco do Pacto Educativo Global, eu gostei muito disso, né? Primeiro pela palavra pacto, né? Essa união, né? Esse dar as mãos, né? Tem muito a ver com isso, né? Com esse dar todos, né? E todas dando as mãos em torno de um determinado objetivo, né? Esse objetivo é um objetivo de excelência, que é a educação, né? Qualquer mudança, qualquer que seja ela, que nós queiramos ver na sociedade, passa pela educação, né? Eu acho que agora, durante a pandemia, a gente teve isso, né? Infelizmente, aqui no Brasil, não foi um discurso, digamos assim, bastante afinado, né? Harmônico, né? De todos os poderes e governos e tudo mais, em relação à questão sanitária, né? De uso de máscara, de cuidados e tudo mais. Mas a gente pode ver como, por meio da educação, né, geralmente realizada pelos governos locais, né, dos estados e assim por diante, a educação, né, produziu um efeito, uma mudança no comportamento das pessoas, né? De repente, assim, sei lá, da noite para o dia, a gente tem as pessoas usando máscara, as pessoas se distanciando, lavando as mãos, mais higiene, ficando em casa, né? Não é fácil, né? Manter, sei lá, como foi aqui no Recife, acho que 40 dias mesmo, até mais, eu penso que até mais,
né, de quarentena, as pessoas confinadas, né, e assim, eu saía aqui no meu bairro e não tinha uma alma viva, às vezes, na rua, né, e isso vem por meio de uma ação educativa, né. Então, assim, pacto, né, global, né, educacional global, educativo global. E assim, global, né, essa palavra global também tem uma importância enorme, porque não é o pacto do Nordeste, não é o pacto de Pernambuco, não é o pacto, ele é global, né? São pessoas, são educadores, são pessoas que estão ali no chão de escola, né, tendo as suas experiências educacionais, pedagógicas e que compartilham, né, com o intuito de contribuir com a experiência do outro, né, para que a experiência do outro, como falou a professora Malu, né, sobre a questão de experiências significativas, para que a experiência do outro seja mais significativa, né, e possa ser o mais, digamos assim, o mais proveitosa possível, né, para todos aqueles, todos e todas que fazem a escola, né, não apenas para os professores, não apenas para o gestor escolar, não apenas para o pessoal da merenda, mas para todos e todas que compõem, né, a comunidade. Eu gosto muito dessa palavra, né, comunidade, porque quando a gente fala em comunidade, a gente pensa também no sentimento de pertença, né, a essa comunidade. Então, eu faço parte dessa comunidade, e aí eu vou, uma vez que eu me sinto pertencente a essa comunidade, eu vou fazer um pacto com ela, né? Eu vou contribuir para que ela seja cada vez melhor, né? É uma caminhada, né? Uma caminhada, eu acho que é isso que o Papa Francisco nos faz nessas duas encíclicas, né, que eu venho lendo, que é a Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, e a Fratelli Tutti, é nos pôr em caminhada, né? Fazendo rever, né? Eu penso que há alguns discursos, né, aqui que a gente já escuta há muito tempo na escola, né? Quem nunca escutou falar na questão ambiental? Todos nós já escutamos, né? Já participamos de algum evento que tratou disso. Mas, às vezes, de tanto falar, né, algumas palavras elas acabam perdendo um pouco de sentido, ou a gente já não produz mais os mesmos efeitos que produziam lá no início. Então, veio uma carta encíclica dessas para, né, é um novo sopro, né? É um novo sopro, né, que faz com que a gente desperte. De repente, a gente trabalha meio sonolento, que faz com que a gente desperte, né, para novas perspectivas, novas experiências, novos engajamentos, né? Então, assim, só pegando um pouco do que o professor, o gestor, né, o irmão Epifânio, Michele também, né, professora Malu, vinham falando, né, também das suas experiências. Eu sou super adepto, né, dessas novas experiências pedagógicas. Eu já participei de alguns projetos pedagógicos aqui em Pernambuco, muito bons. A escola de tempo integral, né, técnica, onde eu tive uma experiência muito boa, porque eu ficava com esses alunos de 5 da manhã às 7 da tarde, de segunda a sexta. Então, nós tínhamos muito tempo de convivência, né, e tínhamos que bolar muitos projetos com os alunos, e os alunos eram instados ao protagonismo. Então, os alunos aderiam, né, aos nossos projetos com muita garra, com muita força, né. Muitos dos projetos que eu realizei nessas escolas, eu só tive a ideia, né, e aí eu colocava para eles, e eles eram que colocavam a ideia de pé, né. Às vezes eles traziam a ideia, né, a partir da percepção deles. Por exemplo, teve um projeto que é Onde Mora o Amor, né, e esse projeto foram os alunos que trouxeram para mim e perguntaram: você pode se engajar com a gente? Porque o que a gente está percebendo aqui no Recife? Muita falta de cordialidade no metrô, no ônibus, e a gente quer fazer com que as pessoas despertem para isso, né? A gente quer colocar isso em discussão, a gente quer problematizar isso na escola e fora da escola também, né? Por meio das artes, né? Poema, música e tal. Então, eu abracei isso daí, esse projeto, e foi um projeto muito bacana, assim, com ótimos resultados, né? E eu tenho muitos e muitos outros projetos. Por exemplo, eu tenho um projeto que eu acho muito legal, que eu trago os alunos lá do Instituto Federal de Alagoas, né, lá do campus Maragogi,
aqui para o Recife, a gente tem aqui no Recife uma rota de igrejas barrocas. Então, quando a gente está na literatura vendo o barroco, então eu trago para cá, a gente faz essa rota, né? Aí o que o professor Epifânio falou, né? O irmão Epifânio falou, nessa coisa dos sentidos, né? Então ali eles veem, eles tocam as igrejas, as imagens, eles escutam, eles interagem, né? A ponto de, quando a gente volta desse dia, eles dizem assim, na aula seguinte, nunca mais a gente esquece o barroco na vida, né? Pode esquecer qualquer outra coisa, menos o barroco, porque além de ver em sala de aula, tem essa experiência em loco, né? No local, né? No lugar. Então, assim, é de extrema importância, voltando aí o que a professora Malu colocou, né? Essas experiências significativas, né? E que eles também se sintam dentro desse processo, né? Participando, fazendo perguntas, questionando, curiosos, né? O que eu gosto é isso, né? Quando eles estão nessas igrejas, né? Eles ficam curiosos, né? Isso desperta a curiosidade, de repente chega uma pergunta, chega outra, né? Geralmente eu chamo o professor de história também para acompanhar a gente, que dá a sua contribuição, né? Eu tenho um outro projeto que eu levo os alunos lá para Piranhas, né? E ali a gente faz uma rota, que é a Rota do Cangaço, quando a gente está vendo o pré-modernismo, e a gente vai lá onde o Lampião e seu bando foi assassinado, né? Então, assim, é muita história, né? Muita história, e eles estão interagindo. Eu levo o professor de geografia, que vai falando também da região, porque é sertão de Alagoas, né? Então, você aprende um pouco de geografia, você aprende um pouco de história, a gente aprende também um pouco de literatura, né? O contexto da literatura. Então, são experiências muito significativas que ficam para sempre, né? Na vida do nosso aluno, sem sombra de dúvida, né? Então, parabéns aos colegas pelos trabalhos belíssimos, que continuem acreditando, né, na educação, e vamos continuar juntos nesse pacto aí. Obrigado. Obrigado, Luciano. Olha, muito legal. Eu estou vendo que você estuda mesmo as encíclicas, né? Tanto que, enquanto você estava falando e estava mostrando um pouco das suas práticas, né? Eu estava aqui olhando os meus textos primeiro sobre a encíclica Laudato Si, né? Lá no número 110, quando o Papa retrata a ecologia integral, né? No fundo, é um humanismo integral que se exprime na ecologia integral. Tá o irmão Marcos aí para contribuir um pouco com esse olhar do Papa, né? Mas eu olho dentro dessa encíclica, desse documento, né? Primeiro um olhar do humano ali, primeiro desse equilíbrio em que o Papa faz, né? Consigo mesmo, com os outros, com os seres vivos e com o espiritual, né? Então ele consegue abranger aí ou integrar, né? Todo o universo ou todas as possibilidades desde o interior até o exterior. Irmão Marcos, quer falar alguma coisa? Com certeza. Se segue a palavra, a gente vai dialogando. Antes de tudo, agradecer as demais contribuições. Acho que isso é o que enriquece o diálogo, né? Enriquece as experiências. Luciano, para quem não estava no início, ele falou de que o estudo dele vai com os discursos, e o discurso, por exemplo, do nazismo. E o próprio Hitler, claro, não dá para não ligar uma coisa a outra. Então, essa dinâmica de ter uma voz, e essa voz ser tão forte a ponto de parecer uma verdade, o totalitarismo que ele colocava, com as premissas de eugenia que ele colocava, parecer uma verdade, pelo modo de dizer, cuidemos. Se pode dizer grandes mentiras e grandes males com a convicção de que é verdade, e muitos cairão. Então eu deixo essa dinâmica que o Luciano colocou como gancho no início, porque Papa Francisco só diz verdades e ainda há quem seja contra. E a gente pega líderes negativos, porque era uma liderança negativa, como os totalitaristas de ontem e de hoje, e absolutizamos sua fala como se ele não pudesse estar errado. Então o discernimento é para ontem.
o discernimento é para ontem. Nesse sentido, te coloco, Luciano, uma alusão, já que você fala dos regimes totalitaristas e da Alemanha, etc. Se você não conhece, ou se não teve a oportunidade de aprofundar, tem um jesuíta chamado Rupert Mayer. O Rupert Mayer, ele foi perseguido por Hitler por ir contra o regime hitlerista, e Hitler escreveu uma carta a ele, inclusive, pessoalmente, era um padre religioso jesuíta que foi morto no regime totalitarista alemão, o nazismo, e acho que vale a pena fazer interlocuções desde aí. A voz do religioso, a voz do padre, a voz do jesuíta, que naquela época já intuía, enquanto Hitler dizia uma coisa, ele intuía e dizia, não, isso não pode ser certo. E ele foi tão perseguido a ponto de ser morto por pregar contra, dentro do regime. Ele alemão que era, Rupert Mayer. Então eu deixo esse beato, Rupert Mayer, porque pode fazer interlocuções contigo de vozes positivas, lideranças positivas ao contraponto do discurso. Fecho parênteses. Como eu analiso o discurso, então, assim, qualquer voz para mim, né, que dê um testemunho desse período, é importante. E existem biografias sobre Rupert Mayer, e algumas delas, inclusive, em espanhol ou português, né, traduzidas do alemão, que podem te ajudar. Mas não só isso, para aclarar a todos os presentes aqui conosco, de que é importante ter uma voz que haja contra a neutralidade. Esse é um outro ponto que eu coloco o Papa Francisco nessa roda, de que se tem uma coisa que ele não é neutro. Então, a gente não pode achar que, sendo neutro para o momento, nós estamos fazendo bem. Não, não. Não podemos ser neutros. Temos que ter uma voz evangélica, cristã e profunda, de mística. Mas me permitam, uma mística de olhos abertos. Aqui é Padre Benjamin Gonçalves Buelta. Mística de olhos abertos. Não impede a mística de olhos fechados, em que a gente fecha os olhos e reza. Mas, em dado momento, tem que abrir os olhos e agir. Mas agir com a mística de quando você estava com os olhos fechados rezando. Porque você não é dois. Um que fecha os olhos e reza, outro que abre os olhos e age. Você é um. Então, a mística de olhos abertos eu também coloco como um grande mote para a dinâmica do Pacto Educativo Global. E, como uma terceira coisa, de continuarmos dialogando, é que o Pacto Educativo Global, não nos esqueçamos, às vezes podemos ficar, como bem falou o Luciano na questão da linguagem, né? A dinâmica está em um Pacto Educativo Global. Mas o que estamos pactuando? Isso não pode ficar apenas nos documentos. Tem que estar assim, claro como água. O que estamos pactuando? E estamos pactuando, gente, assim, para mim, a principal coisa que estamos pactuando é o direito universal a uma educação de qualidade. E a isso eu coloco, e claro, tem que ser grandes premissas, porque é global, e aí eu coloco esse documento. Existe um documento da Companhia de Jesus sobre a educação na América Latina que ganhou esse nome, DUEC. Me permitam as siglas que eu costumo colocar, DUEC. D-U-E-C. Direito Universal à Educação de Qualidade. E se você coloca isso e coloca a Companhia de Jesus, ou Jesuítas, ou Rede de Jesus de Educação, vocês vão encontrar esse documento que é uma síntese do que seria o vínculo na América Latina do que o Papa está fazendo no mundo. Para as escolas confessionais que somos, para a nossa voz no mundo ter, assim, bases bibliográficas de estudos, de carta de intenção, de documentos. Então, além dos grandes documentos, como foi muito bem citado e estudado, eu colocaria uma referência a mais, que é esse direito universal à educação de qualidade. Se quisermos traduzir em 4 palavras o que é o pacto, concretamente, poderia ser por aí. É um direito universal à educação de qualidade. E se o pacto é educativo comum, como pode? Aqui eu faço outra provocação. E essa provocação eu me implico porque eu já estou trabalhando e agindo contra o que acontece muito em algumas redes e em nossas redes. Como podemos permitir que em nossas escolas tenhamos colaboradores que são doutores ou pós-doutores e na mesma instituição tenhamos colaboradores que são semi-alfabetizados ou analfabetos. Os mesmos colaboradores dentro da mesma instituição, sendo que um lava o chão, outro segura o pincel ou o tablet. Não deve ter diferença. E aí sim, convoco, conclamo, animo vocês, algo que eu mesmo estou muito empenhado em fazer nessa nova unidade em que estou aqui em Teresina, de colocar pelo menos
que não tenhamos semi-alfabetizados ou analfabetos funcionais entre os nossos colaboradores nos próximos 5 anos. É meta. E isso fala de um pacto e fala de concretudes. Então, o mínimo que consigamos fazer como gestores que somos, como pessoas que formam a opinião de outros e que têm a nossa própria opinião para isso, conclamo, que tal se a gente pudesse dizer daqui a 5 anos, 3, quem sabe, que não temos analfabetos funcionais em nossas instituições como quadro laboral, porque somos gestores. E temos pessoas que estão trabalhando conosco numa escola, numa casa de educação, e não conseguem interpretar um texto, porque não tiveram oportunidade de escolarização. Então, isso eu deixo para nós todos como uma pequena ferida a ser curada. É um processo de sanação, um processo de cura. E se conseguirmos pelo menos isso, que não é um pelo menos, para a vida dessas pessoas como instituição, colocando, e somos filantrópicos, por exemplo, colocando como bolsa social. Já praticamos bolsas sociais com os estudantes, por que não ser os nossos colaboradores, os bolsistas sociais, que nesse terceiro turno de trabalho, por 3 anos, ele sairia dali fazendo leitura de mundo com crítica assertiva, porque aprenderam de nós dentro da instituição. E a gente, então, rompe esse abismo de privilégios socioeducacionais que muitas vezes perpetuamos dentro das escolas e das escolas confessionais, como, não vou dizer um pecado porque é algo muito grande teologicamente, mas como uma chaga, de que a gente fecha os olhos a quem precisa e abre os olhos a quem institucionalmente está ligado a nós por outros vínculos. Então, sei que é muito forte o que eu estou dizendo, mas eu digo como autocrítica, por isso me permito dizer nesse fórum, de que se em 5 anos nossas escolas tivessem menos colaboradores semi-alfabetizados ou de baixo letramento, o Papa Francisco ficaria muito mais feliz, porque teríamos entendido na prática o que é um pacto educativo global pelo direito universal de uma educação de qualidade. Diego, eu poderia falar rapidamente, eu sei que eu já falei muito, mas é porque o professor Marcos, ele me lembrou de um projeto de extensão que eu fiz antes de ser afastado para o doutorado, que foi de alfabetização, lá no campus. Nós temos ao lado do campus um assentamento de trabalhadores rurais, né, do MSC. E aí eu ofereci esse curso, né? E aí tem Michele aqui, né? Tem Luciele, que é da educação. É um desafio, né? Alfabetizar não é fácil. E eu nunca tinha alfabetizado na vida, porque eu não fui formado para isso, né? Eu fui para dar aula de quinta a oitava e ensino médio, né? De sexta, nono ano, ensino médio. Então, minhas irmãs, sim, são alfabetizadoras, mas eu não. Mas eu, vendo aquela realidade, inclusive dentro do campus, né? Do pessoal dos serviços gerais, que alguns são desse assentamento, né, estão lá, que não sabiam ler, né, só assinavam o nome. Né? Uma delas disse assim, eu entrei nesse curso, professor, porque eu quero ler a Bíblia. Eu tenho a maior vontade de ler a Bíblia e eu não consigo ler a Bíblia. Né? Então, assim, foi uma experiência de letramento, na verdade, né? Foi um curso pequeno, então não dá para alfabetizar em pouco tempo, né? Mas foi uma experiência extraordinária de inclusão, sabe? Foi uma experiência de encontro. Aquelas pessoas voltando para a escola, alguns arrastando os pés devido à idade avançada, falando de sonhos, que queriam ser médicos, que pensavam em ser contadores e assim por diante. Né? Desde ler a Bíblia até ser médico. Né? Os objetivos eram os mais variados. E isso que você falou, né? Quando você abre um curso desses, que você atenta para a quantidade de pessoas, não só no entorno da instituição, mas dentro da instituição, que tem dificuldades de ler e escrever. E olha, Luciano, seria muito complicado se a gente tivesse como primeira resistência a cursos como esse o próprio indivíduo, porque ele estaria tão anestesiado em sua realidade que acharia que aquilo não era para ele um valor e uma necessidade intelectual, humana, básica.
Então, ainda mais eu reforço esse dado que você menciona por isso, porque para mim o grande gargalo que pode acontecer é a pessoa dizer, não, isso não é para mim. Aí teríamos falhado vergonhosamente como instituição, se temos em nossos quadros pessoas que acham que a educação de qualidade não é para ele, tomando como a base mínima, que seria o letramento, a interpretação de texto, a análise crítica da realidade como leitura de mundo. Isso. Ótimo. Respondido, Luciano. Luciano, eu e Regiane tivemos a mesma experiência, viu? Nós não tínhamos alfabetizado, não tínhamos experiência com alfabetização e tivemos que alfabetizar um aluno, né, de educação de jovens e adultos. Regiane, quantos anos ele tinha? Você lembra? Ele tem 40 anos? Tem. Acho que agora ele deve ter 40 anos, né? Ele era mais jovem na época, 30 e poucos anos na época. E fizemos todo um trabalho com esse aluno de 1 ano para que a instituição pudesse dar a oportunidade para ele seguir. Então, tivemos que fazer um trabalho concomitante, que ele estava no ensino fundamental 2, mas não tinha possibilidade, ainda estava no processo de alfabetização. Foi muito legal, né, Regiane? Um desafio. Sim, foi muito bom. Trabalhar com o jovem adulto, para mim, é muito gratificante, porque eu trabalhei por muitos anos, foi uma experiência muito enriquecedora. E é uma clientela que a gente tem que ter um carinho muito importante, muito grande, desculpa, e ao mesmo tempo ter muito cuidado, né? Porque já vem com a história de vida. Eu sempre disse, o que te impediu de estudar não vem ao caso. O importante é que você está aqui, porque muitas das vezes foi porque não quis, mas a maioria foram problemas que aconteceram aí ao longo da vida, tiveram que assumir a família, casamento muito cedo, foram impedidos de estudar. Então, é uma clientela que você tem que tomar muito cuidado, porque ele já vem assim com um histórico muito sofrido, muito difícil, e qualquer coisa que você fala, pode ser ali o momento de cortar aquele vínculo que você criou com ele. Né, que que é muito difícil, eu acho assim, eu sempre falava, o primeiro passo você já deu, que foi estar aqui, porque é muito difícil voltar quando você já tem uma certa idade, né, já está afastado da escola e realmente voltar para a sala de aula, é muito difícil, então você tem que ter coragem, começa pela coragem, vencer a vergonha, as limitações, e tudo aquilo que vem atrás, né, que a questão da família, né, que muitos incentivam, mas tem muitos também que não deixam, que não querem, né, que não querem deixar estudar. Então, assim, foi uma experiência muito bonita com esse rapaz, eu sempre encontro com ele é muito grato à escola, né, pelo que a escola fez por ele. Essa semana eu estava falando para o Diego, os bons exemplos vividos na escola, eles acabam sendo replicados em casa, e é aí que a gente ganha, e é aí que a gente consegue plantar essa sementinha, né, porque a gente não consegue atingir o todo, mas é devagar, né? Tem aquela fala lá do Papa, né? Desculpa, o olhar misericordioso. Esse olhar misericordioso, no meu entendimento, ele vai muito além, né? E essa sementinha que você planta replica, parece que não funciona, mas funciona. É uma mudança pequenininha aqui, outra mudança pequenininha ali. E nós somos os exemplos disso tudo, né? Eu sempre vejo assim, o aluno, ele está no centro, eu falo aluno, né, porque tem que ser professor, mas, na verdade, a pessoa, a criança, enfim, o adulto, ele está no centro aí do processo, né? E a partir dele, o que você joga para ele, o trabalho com valores, que eu acho fundamental, o diálogo, a ética, é isso que ele vai absorver, que ele vai trazer com ele e vai levar para casa. Gente, quando você vive, quando você tratado com respeito, quando a pessoa te ouve de verdade, como a Marlene falou, que eu peguei um pedacinho, na sua essência, ela pode até ser uma pessoa agressiva e tudo, mas se ele é tratado diferente, ele também vai ter essa atitude com o outro. Por isso que eu acredito que algumas mudanças em casa podem acontecer com a forma como essa pessoa é tratada, como ela é aceita no outro espaço, no outro ambiente, como, por exemplo, a escola. E, Regiane, nesse tempo da alfabetização, que eu tive muito acesso à professora Marlene, que contribuiu aí nesse como que nós chamávamos? PDI, né?
nós realizamos o PDI e seguimos com a alfabetização desse aluno que estava no Fundamental 2. Eu vou passar a palavra para a Adriana, né, porque acho que agora ela conseguiu. Boa noite, Diego. Consegui sim. Obrigada. Boa noite, irmão Epifânio. Grata pela oportunidade e ouvindo assim, né, tantas contribuições aí fantásticas. Eu gosto muito de usar essa palavra porque quando nós nos reunimos como profissionais, como gestores, como educadores, para construir ainda mais a nossa educação, né, diante de um pacto, né, que nos é, na realidade, presenteado, né, eu vejo que esse pacto, ele nos é presenteado, né, é muito interessante quando o Luciano coloca, né, não é daqui, dali, ele é um pacto global, ele inspira, né, e penso que esse é um dos objetivos, que é o inspirar a todos, né, para uma educação de todos. E a educação de todos não é só daquele meu aluno que já está ali na sala de aula, é daqueles que a gente precisa pensar, é daqueles que a gente precisa resgatar, né, e é algo muito prazeroso. Esse é um momento, por exemplo, que com certeza é uma gratidão participar, porque ele também faz parte desse pacto, né, um momento da gente poder discutir, pensar junto, ver experiências nós temos diariamente no nosso cotidiano da escola, diariamente, experiências que a gente se emociona por ser muito magnífico, ao mesmo tempo por tristezas, mazelas que a gente sabe que precisam ser curadas, feridas que precisam ser tapadas, né, mas não simplesmente fechar para que não se veja, né? É um fechar onde se constrói, onde se adquire, né? Esse cuidado, eu penso que dentro das encíclicas, dos nossos documentos, né? Eu sou de hoje Florianópolis, né, do Colégio Catarinense, da rede jesuíta, que me orgulha muito, né? Ser uma educadora inaciana, uma gestora inaciana, e ao mesmo tempo ter essa delicadeza, né? Dentro de um pacto global que nos é presenteado do quê? De experienciar, de saborear, de ter essa oportunidade, como o irmão Epifânio falou muito bem, eu assim, gosto muito dessa fala, de ser disruptivo, né? Por que não? Quantas coisas já aconteceram dentro da escola, né, assim, eu já tenho 25 anos de educação, e a gente vai vendo, visualizando, tendo participado, assim, ó, desde de ser professora em educação municipal, estadual, né, em redes também de educação, que eu já trabalhei, quantas coisas já foram transformadas, pensadas, por que não, nesse momento, uma coisa tão simples, que é o acolher, é o cuidar, é o ouvir, é o escutar, que é diferente, né? É o saborear, é o cuidado de mim, mas também olhando para o meu outro, né? E isso é muito inaciano, eu volto a dizer, e isso é fantástico, né? Esse momento está sendo um momento gostoso da gente, assim, de eu poder estar vendo experiências como da Marlene, professora Marlene, que lindas palavras, e não só palavras, é concretude, são coisas concretas, né? A experiência que o irmão Epifânio trouxe da Matriusca, que é simples, mas olha a diferença que faz na vida de um ser humano, que faz na vida da biodiversidade. O Papa Francisco nos traz não só o ser humano, mas sim a importância da biodiversidade no mundo. E o que nós vamos fazer com isso? Né? Como nós vamos trazer isso para os nossos alunos, para os nossos colegas, professor Epifânio, concordo que nós temos colegas de trabalho amados que não têm a mesma oportunidade que nós tivemos de estudo. E o que nós estamos fazendo? Né? Muitas vezes eu parei para refletir nessa fala, porque realmente é verdade. E se a gente não para pensar num momento como esse, né, poderia trazer alguma experiência, mas nesse momento até tinha experiência para trazer. Não, eu acho que é muito mais significativo o que vocês estão trazendo, e esse momento, ele nos traz como algo concreto de que nós realmente estamos caminhando dentro do que o pacto nos traz,
né? Que é dialogar, mas é um dialogar dentro de uma ação. E não um dialogar onde a gente divaga, como muitos anos nós ficamos na educação, né? Quantas coisas nós idealizamos, né? Eu me incluo nisso, né? Vamos fazer aí lei nova lá de 1970, outra não sei o quê. Quanta evolução tivemos? Ok, muitas evoluções teóricas, mas e agora a evolução prática precisa vir. Eu vejo que isso é algo que o Papa Francisco nos traz, assim, como realmente um presente. Eu recebo o pacto como um presente, né, de renovo, porque a gente pensa, 25 anos, nossa, quanto tempo, não é nada, não é nada. Nós temos muito ainda a dar, a receber, a aprender, né, e agradeço muito, assim, ó, por ter essa oportunidade de ouvi-los, né, porque, assim, ó, a gente sempre a gente resgata algo novo para a vida profissional e pessoal, porque não há como na educação nós separarmos a vida pessoal e profissional, né? Porque ser educador, mesmo sendo gestor, antes de tudo a gente é educador, e ser educador é o quê? É a gente estar ali do lado do nosso aluno, do nosso colega, do nosso colaborador, né? De uma forma carinhosa, solidária, acolhedora. Isso é ser educador, e não vai ser diferente da pessoa que você é. Não tem como, né? Não tem como. Então, assim, eu teria outras coisas para falar, mas eu vejo que nesse momento, assim, é o que me veio, né? Penso que nesses momentos o Espírito Santo nos diz o que a gente deve falar, né? O irmão Epifânio sabe muito bem, né? Quantas vezes já tivemos encontros espirituais e assim, ó, o quanto isso nos alegra como ser humano, nos alegra como profissional da educação, e nos alegra também em pegar isso tudo e dizer, agora o que eu vou resgatar? O que eu vou auxiliar? E o que eu vou poder ajudar, né? Para transformar, construir, enfim, né? Transmutar, digamos assim, e, quem sabe, também trazer outras questões disruptivas, né? Para a educação, porque se fala isso não como um modismo, né? Não vejo assim, né? E sim como algo que realmente precisa acontecer. É necessário, né? É necessário. E olha quantas pessoas, eu vejo aqui, quantas pessoas maravilhosas, com exemplos de educação que, nossa, me engrandece como profissional e como pessoa também, de poder estar aí nessa mesa, hoje de quadrinhos, né? Não redonda, mas de quadrinhos, e poder ouvi-los, mas também trazer um pouquinho do meu sentimento como educadora. Obrigado, tá, Diego? Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Olha, muito interessante, viu, Adriana e irmão Epifânio, a espiritualidade de vocês. Tinha, assim, muito simples. Conheci pouco sobre, né, o trabalho dos jesuítas, né, porque a congregação a qual eu estava era franciscana, né? Então conheci, assim, muito vagamente os irmãos jesuítas. Vamos fazer outras rodas de conversa, viu? Fantástico. Vocês dois vão estar, com certeza, convidados. O que você acha, professora Carol? Eu vi que ela está com a mão levantada. Professora Carol, agora, olha só que coisa engraçada. Nós saímos lá de Teresina, passamos por Itajubá, passamos por Osasco, que é a professora Marlene, depois passamos lá no Recife, fomos lá para Florianópolis, agora nós vamos para a Casa de Madeira, Adriana, que é a professora Carolina, que mora no Calé de Madeira, lá na cidade de São Lourenço, no sul de Minas. São Lourenço, Minas Gerais, a cidade das águas minerais. Olha, gente, estou assim, encantada com todas as falações. Foi assim foi um presente, realmente, hoje, essa nossa roda. Até porque eu também tenho trabalhado muito, estudado essa questão da solidariedade, da cooperação, que é o marco da encíclica do Papa, essa que a gente está discutindo, né? E a questão da solidariedade é uma coisa que está muito ligada na escola, o professor com seus alunos, a empatia do professor. Às vezes o professor ele é solidário, mas ele não tem
vamos dizer assim, algo, como transmitir aquilo para o aluno dele, né? Agora, é muito importante que a gente estimule no nosso aluno a cooperação. Eu acho que isso são os dois pontos, eu chamaria assim, de pilares, né? São dois pilares, se a gente pensando numa estrutura de engenharia ou de arquitetura, dois pilares cuja viga é a empatia, que segura esses dois pilares. E isso o professor desenvolve, senão ele não aguenta continuar na profissão. Isso é uma coisa que a gente já escolhe porque gosta, porque tem isso. Eventualmente acontece de você ter muito aluno na sala, como já aconteceu comigo. Hoje, a universidade que eu trabalhei na graduação tem 100, 120 alunos na sala. Tinha, né? Antes da pandemia. Então, não dá tempo do professor conhecer a todos pelo nome. Mas o professor fica sendo conhecido por todos pelo nome e pelo comportamento dele, pela recepção que ele dá. Não é assim, eu sendo um professor bonzinho, os alunos vão gostar de mim. Você é firme, você é sério, você mostra que está junto, mas você está ensinando, você está ajudando ele a construir o futuro dele e transformar a realidade dele. Transformar, eu acho que foi o professor Luciano que falou sobre a questão da construção do conhecimento do aluno. Deixa eu ver se foi o professor Luciano que eu anotei aqui. Que ajuda, vamos dizer assim, a um auxílio da estrutura da escola para esses professores terem respaldo da coordenação, da direção da escola, para ajudar o aluno que ele sente que está com problema. Agora, acho que foi o professor Luciano que falou que nós estamos vivendo um momento muito difícil e que essa situação que a gente está vivenciando agora complicou a vida do nosso jovem, e não foi só a pandemia, isso já foi sendo alicerçado, construído pela extrema-direita no planeta, porque o planeta, essa questão dos seres vivos que o professor falou, nós somos um. Eu sou igual o cavalo, o cachorro, todos somos seres vivos, as plantas respiram, todos precisam, e nós vivemos a Terra é viva. Não é assim que a biologia vê a Terra? A biota. Mas esse nosso momento político é histórico, nós vamos vivê-lo, tanto a política quanto a saúde, essa crise sanitária que a gente está vivendo, e a importância de valorizar vamos dizer assim, a luta que nós estamos vivendo na construção desse novo futuro, que não era esse futuro que a gente hoje está vislumbrando. Em novembro, outubro do ano passado, talvez julho do ano passado, nós tínhamos uma ideia de não, daqui 2 anos, daqui 5 anos. Hoje nós temos uma ideia completamente da educação daqui 5 anos. Não é? Quando a gente ultrapassar isso, mas nós vamos ter a luta política também, que foi a questão que eu acabei me alongando e não falando. Só mais uns minutinhos, tá bom, professora? Oi? Só mais uns minutinhos para a gente fechar, tá sim, bom? Vamos encerrar. Não, só porque eu achei muito legal que o professor colocou a questão de uma mentira muitas vezes repetida vira uma verdade, que isso foi o lema do marqueteiro do Hitler, que o professor levantou aqui, né, o Goebbels, que eu estudei na minha tese de doutorado, não é?
E eu fiquei feliz de sentir, de que, meu Deus, que coisa boa! Tem mais gente sabendo dessa luta que a gente está vivendo. Então, quero dar parabéns a todo mundo, todas as falações foram maravilhosas. Eu acho que hoje foi uma roda muito produtiva. Entendeu, professor? E vamos continuar, vamos fazer outra. Já estou querendo levar outra encíclica do Papa Francisco. Vamos fazer outra roda? Vamos sim, não é? Vamos. O que você achou, Carol? Olha, o irmão Epifânio e a Adriana, foi um desafio para todo o grupo, né? São professores, a gente não trabalhava, né, a princípio com esses temas. O primeiro trabalho, acho que a Malu vai falar assim, muito concretamente, que o primeiro desafio foi trabalhar com o primeiro tema, colégios confessionais, né? Com colégios católicos. Eles nunca tinham trabalhado dentro dessa ideia da espiritualidade, dessa ideia de trazer, né, aquilo que nós chamamos de fé para dentro da escola. Né? É um grupo de formação de professores, né, muito, assim eu posso falar, muito heterogêneo. Né? E aí, esse foi o primeiro trabalho, todo mundo gostou, né? Tanto que a professora Michele me pediu, olha, traga o professor Epifânio de novo, e eu falei no final da live com o professor Epifânio, com o irmão Epifânio, irmão, acho que o senhor vai precisar voltar de novo ao nosso grupo, viu? E ele aceitou. Eu sou a criança que sempre dou trabalho no grupo, eu fico entusiasmada com qualquer evento. Pensa uma pessoa que é da educação infantil, né? Então vocês já imaginam, né? Aí você fica entusiasmado, e daí você pede para o professor, traz a pessoa para a gente ouvir mais e falar, e daí você fica em silêncio, né? Porque é maravilhoso. E foi muito bom, né, pessoal? Acho que o primeiro seminário foi bem legal sobre as escolas confessionais, e agora essa roda de conversa, acho que abriu muito a nossa mente naquilo que o Papa, né, está nos propondo, né? E a gente precisa continuar esse trabalho, né? É um trabalho que está começando, é uma semente, né? É uma semente que o Papa Francisco coloca para cada um de nós, dentro das nossas salas de aula, dentro do nosso ambiente escolar, dentro da nossa vida, dentro do nosso trabalho, né? Porque acho que nós precisamos colocar, né, essa vivência dentro do nosso trabalho, né? E isso é importante. Eu gostaria de ouvir uma pessoa. Hoje eu não estou falando muito, vocês estão vendo, né? Eu estou deixando as pessoas falarem, né? Eu quero mais ouvir vocês. Então, eu gostaria de ouvir ou a Claudete ou a Maria Amélia. As duas são lá do Sergipe. A Maria Amélia está me ouvindo? Não sei se a Claudete está aí. Estão lá de Aracaju. Está aí. Boa noite, professor Diego. Boa noite. A todos. Boa noite. Não, professor, eu quero parabenizar a fala de cada um, né? As falas muito pertinentes, tudo. Eu estou analisando os vídeos que eu assisti, vi que as falas estão voltadas para o que cada um falou no seu vídeo, e eu até marquei aqui que, mediante desse pacto educacional do Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco, eu vi que saiu muito essas palavras, o conhecimento, cuidado, respeito e a responsabilidade, né? E isso é muito bom, é o que nós, professores, temos que estar, assim, sempre batendo nessa tecla. E sobre a fala do irmão Marcos, vou chamar irmão, porque eu vi que os outros estão chamando, então, para mim, todos são nossos irmãos. A sabedoria me chamou muita atenção, porque eu sempre mostro isso em sala de aula para os meus alunos. Quando eles sentem dificuldade em alguma coisa, eu sempre digo a ele, peça a sabedoria do Espírito Santo, porque nada cai do céu se você não pedir, e se Deus vê que você não está indo buscar. Eu estou querendo isso, eu quero passar de ano. Como se você não estuda? Né? O professor, ele faz a sua parte,
mas o aluno ele também tem que fazer a dele. Então, eu sempre digo, eu sou muito ligada aos 7 dons do Espírito Santo. Quando o irmão Marcos falou aí, chega a me encher de alegria, porque é tanto que na tela do meu computador eu tenho a imagem dos 7 dons do Espírito Santo. Então, quero parabenizar todos. Eu sei que, como disse a professora Carol, precisamos mais outro encontro desse, né? Porque está na hora da escola, de nós professores, também trazermos essa fala maravilhosa do Papa para o nosso conselho escolar, como eu digo no meu vídeo, né? Que eu trouxe caminhos, amadurecimentos e valores, trazendo a família mais para próximo da escola, a família mais para ajudar nós professores, não só chegar lá e depositar aquele, como eles dizem, eu jogo lá na escola e eles que se virem, não. Nós precisamos do apoio da família, né? Temos que dividir. A escola sozinha, ela não dá conta. Muito obrigada. Obrigado, Maria Amélia. Pessoal, vamos já para as considerações finais. Eu vou pedir ao irmão Marcos, e quem quiser, por favor, também que queira fazer alguma consideração, por favor, 1 minutinho no máximo, tá bom? Irmão Marcos, a palavra está com o senhor. Perfeito. A minha consideração é que somos multiplicadores. Isso que falamos da prática, como disse a Adriana e tantos outros colegas nessa roda de conversa, é que uma forma de multiplicar é copiar e colar. Então, me permita usar o copiar e colar, por quê? Porque não precisamos reinventar certas coisas que já existem. Então, e aí eu digo isso muito pouco. Vocês não vão ver outros vídeos meus dizendo copiar e colar, mas hoje eu vou me permitir dizê-lo. Por quê? Porque se nós copiarmos o link dessa gravação, se nós copiarmos o link dos textos e vídeos que estão no Padlet, a gente vai colar isso em nossas barras de rede social, enviar em nossos e-mails, fazer circular isso colando em nossos WhatsApps. É desse copiar e colar que eu estou falando. Copia os links daqui, copiemos os links daqui e colemos em espaços de pessoas que, quem sabe, ao ouvir isso, vai dizer, poxa, me inspirou. Era o que eu gostaria de ver como sentido profissional. E aí, se a gente envia isso a outros que não são educadores, vamos romper essa bolha, lembra do disruptivo? Vamos enviar isso a médicos, a dentistas, a pedreiros, a qualquer pessoa, porque o pacto é global e é educativo, não apenas escolar. Então, nesse minuto que eu tenho de consideração final, eu digo, vamos copiar e colar o que é bom. E eu estou sentindo muito que é bom a gente copiar e colar o link dessa gravação e distribuir onde quer que a gente possa, não só agora, porque as notícias esfriam, daqui a 1 mês, deixa guardado, daqui a 2 meses, deixa guardado, e cola isso. Olha, uma coisa de 2 meses atrás ainda está sendo válido, muito. 2 meses, 2 anos, 20 anos, é bem universal a mensagem que deixamos aqui. Então, copiem e colhem, copiemos e colemos, e divulguemos onde quer que possamos o que aqui a gente está construindo coletivamente. As pessoas gostariam e querem ouvir coisas assim. Faz falta no mundo. Ótimo, muito obrigado, professor, irmão Epifânio. Professora Marlene, quer falar? Vocês estão me ouvindo? Só dizer, professor Epifânio, o professor Luciano, né, o irmão Epifânio, que é possível a gente fazer muito com pouco. Um projeto de alfabetização mudou e transformou minha vida. Então, eu não vou relatar ele inteiro, porque daria uma noite para a gente fazer isso. Mas, no ano de 2000, eu fiz um projeto para alfabetizar os pais dos meus alunos, porque os meus professores reclamavam que ia lição de casa, ia para casa e voltava sem fazer, e aí a gente foi fazer um levantamento e a gente descobriu que muitos pais não eram alfabetizados ou eles eram semi-analfabetos, né? E muitos avós, muitos tios que cuidavam. Então, eu comecei um projeto, eu estava numa grande instituição e não poderia gastar muito dinheiro e nem incorporar um projeto. Então, como eu estava muito vinculado à universidade, à Unesp, porque eu fui aluna da Unesp aí por muitos anos,
e fiz vários cursos, né? Terminei a pedagogia e continuei lá por um tempo, então a gente fazia alguns projetos sociais, então eu resolvi trabalhar com estagiários de pedagogia, e aí a gente começou isso fora e eu consegui trazer dentro da instituição. Então, só para resumir, a gente implantou isso de 40 escolas, a gente implantou em 36 unidades, Brasil todo. Então, assim, é possível fazer, e de 2001 até 2018, foram alfabetizados 33 mil e poucas pessoas, 33.200 pessoas, com estagiários de pedagogia. O projeto, ele continua original, praticamente, né? E aí, como eu me vali da tecnologia para colocar material para esses professores. Então, eu produzia material, fazia formação, era igual aquele malabarista dos pratinhos, que você não pode derrubar nenhum pratinho. Mas esse é o projeto, eu desenvolvi vários projetos na minha trajetória aí de educadora, mas esse é o projeto que mais me alegra, porque você via nos olhos da pessoa, quando ela conseguia ler um rótulo da compra, quando ela dizia para mim assim, agora eu não compro mais o condicionador, eu consigo comprar o shampoo, consigo levar o shampoo para casa, eu consigo ler a Bíblia, eu consigo fazer coisas assim que para a gente, que nós fazemos no automático, o quanto isso é importante para a pessoa, para a vida delas. Então, assim, enquanto educadores, nós podemos fazer muito, e com muito pouco, gente. Não precisa ter verba, não precisa ter dinheiro, não precisa ter material. Quantas vezes a gente pegava os cadernos dos alunos, as sobras dos cadernos, e destacava, e para servir de material de apoio, porque esse pessoal, a Rejane sabe, eles não recebem, às vezes, o material como os outros alunos. Parece que o EJA é sempre um projeto à parte, mas nós podemos fazer o melhor projeto da escola. Depende de cada um de nós. Então, essa é a mensagem que eu trago para vocês, e dizer que, assim, isso é ser solidário, né? Quando o irmão Epifânio, ele traz, né, essa questão, a gente consegue fazer muito, alfabetizar quem está lá dentro da escola, olhar para aquela pessoa que o serviço dela é extremamente importante, e muitas vezes ela não se dá a importância que ela tem, porque ela não é vista. Às vezes não é vista por nós, porque a gente está tão atarefado, né, e não é vista, né, aqui mesmo no meu prédio, outro dia eu vi uma moça dizer assim, por que você me fala bom dia todos os dias? E eu respondi, porque você é muito importante para mim, porque eu entro todos os dias, o elevador está brilhando, e eu fico muito feliz, está tudo organizado, e você é importante, porque se você não estiver aqui, isso não estaria assim. Então, cada um tem a sua importância, mas a gente pode fazer muito e ensinar outras coisas para que essa pessoa possa ter outras oportunidades. E, às vezes, para a gente não custa nada essa oportunidade, né? Às vezes, até um abraço, um incentivo, uma oportunidade, uma indicação de um curso, e dizer, vai lá, você pode, né? É para você também, é para todos, né? E é isso a mensagem do Papa Francisco, né? Eu amo o Papa de carteirinha, e eu vou dizer para vocês, eu sou batista, e amo esse Papa, eu acho que esse Papa é fantástico, ele vai muito além da religião, a espiritualidade dele é muito avançada, verdadeiramente ele tem um Espírito Santo, então eu creio muito que ele mudou a vida de muita gente, e o alcance que ele tem, gente, vai além da igreja, é muito amplo. Então, esse pacto é para todas as escolas, para todas as pessoas. E a gente está muito carente disso. A minha consideração de 1 minuto, eu vou parar, porque senão a gente vai demorar aqui horas, né? Mas foi muito produtivo hoje, eu gostei muito, né? O Diego me pegou assim de surpresa, fala de tal assunto, né? Ele faz isso comigo, né? Mas tudo bem, eu fazia também isso com ele na escola, né? Então, assim, é muito bom estar aqui com vocês e poder conversar, e eu acho que nós podemos muito, e com muito pouco, né? Então, a gente consegue fazer, onde a gente estiver, a gente consegue fazer diferença na vida do outro. É isso, gente. Muito obrigado, professora Marlene, e assim nós
fechamos a nossa roda de conversa. Vamos ter, com certeza, outros momentos. Quero agradecer a presença do irmão Marcos, da Adriana, do Luciano. Aqui, uma grande parte são os nossos membros, Lucielen, Maria Amélia, Maria Lúcia, Malu, Marlene, Michele, Regiane, deixa eu ver quem mais está aqui, Gilvânia é lá do Sergipe, Emanuel está sempre com a gente, Claudiana, Claudete, Carolina, Adriana, quero agradecer a todos, boa noite e até a próxima. Boa noite, obrigado. Tchau, gente. Fiquem bem.